Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 42 do canto 10, intitulado A Quebra do Arco do Sacrifício. Resumindo, esse capítulo descreve a bênção que Trivakra recebeu, a quebra do Arco do Sacrifício, a destruição dos soldados de Kamsa, os inauspiciosos presságios vistos por Kamsa e as festividades na arena de luta. Depois de deixar a casa de Sudama, o Senhor Krishna encontrou-se com Trivakra, uma jovem corcunda serva de Kamsa, que carregava uma bandeja de bálsamos finos. O Senhor perguntou quem ela era e pediu-lhe alguns bálsamos. Fascinada por sua beleza e palavras divertidas, Trivakra deu a Krishna e Balarama uma grande quantidade de bálsamos. Em troca, Krishna pisou nos dedos dos pés dela com seus pés de lótus, segurou seu queixo e ergueu-a, endireitando-lhe dessa maneira a espinha. A agora bela e charmosa Trivakra agarrou então a borda da roupa superior de Krishna e pediu-lhe que viesse à sua casa. Krishna respondeu que depois de resolver alguns assuntos, certamente iria e aliviaria de seu tormento mental. Então, os dois senhores continuaram a visitar os lugares turísticos de Mathura. Enquanto Krishna e Balarama caminhavam pela estrada real, os mercadores os adoravam com várias oferendas. Krishna perguntou onde aconteceria o sacrifício do arco, e ao chegar à arena, viu o maravilhoso arco que parecia o Senhor Indra. A despeito dos protestos dos guardas, Krishna pegou à força o arco, facilmente o retesou e num instante partiu ao meio, produzindo um barulho de romper os tímpanos que encheu os céus e aterrorizou o coração de Kamsa. Os inúmeros guardas atacaram Krishna gritando: "Agarrai-o, matai-o!" Mas Krishna e Balarama apenas pegaram as duas metades do arco e bateram nos guardas até matá-los. Em seguida, os senhores aniquilaram uma companhia de soldados enviados por Kamsa e então deixaram a arena e continuaram seu passeio. Ao ver o surpreendente poder e beleza de Krishna e Balarama, o povo da cidade pensou que eles deviam ser dois grandes semideuses. De fato, enquanto contemplavam os senhores, os residentes de Mathura desfrutavam todas as bênçãos que as gopis haviam predito. Ao cair do sol, Krishna e Balarama retornaram ao acampamento dos vaqueiros para o jantar. Então, passaram a noite em confortável repouso. Mas o rei Kamsa não foi tão afortunado. Quando soube com que facilidade Krishna e Balarama tinham quebrado o poderoso arco e destruído seus soldados, ele passou a noite em grande ansiedade. Tanto acordado quanto sonhando, ele via muitos maus agouros pressagiando sua morte iminente, e este medo arruinou-lhe toda a possibilidade de repouso.
Ao raiar do dia, começou o festival de luta. Multidões de gente da cidade e de distritos vizinhos entraram na arena e tomaram seus lugares nas galerias exuberantemente decoradas. Kamsa, com o coração tremendo, sentou-se no camarote real e convidou Nanda Maharaja e os outros vaqueiros para virem tomar seus lugares. E após oferecerem-lhe seus presentes, eles o fizeram. A abertura musical começou então, enquanto ressoavam os sons dos lutadores batendo em seus braços. E assim terminamos, o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: enquanto caminhava pela estrada real, o senhor Madhava viu aproximar-se uma jovem corcunda de rosto atraente, trazendo uma bandeja de bálsamos perfumados. O outorgador do êxtase do amor sorriu e perguntou-lhe o seguinte: quem és, ó mulher de belas coxas? Ah, bálsamo! Para quem é, minha querida senhora? Por favor, dize-nos a verdade. Dá a nós dois um pouco de teu melhor bálsamo e logo receberás uma grande bênção. A serva respondeu: ó bela pessoa, sou serva do rei Kamsa, que me tem em alta estima pelos bálsamos que fabrico. Meu nome é Trivakra. Quem, senão vós dois, merece meus bálsamos, que o Senhor dos Bojas tanto aprecia? Sua mente, dominada pela beleza, encanto, doçura, sorrisos, palavras e olhares de Krishna, Trivakra deu a Krishna e Balarama abundante quantidade de bálsamo. Ungidos com aqueles excelentíssimos cosméticos que os adornavam com matizes contrastantes com a cor de sua pele, os dois senhores pareciam extremamente belos. O Senhor Krishna ficou satisfeito com Trivakra e então, só para demonstrar o resultado de vê-lo, decidiu endireitar a jovem corcunda de rosto encantador. Pisando com seus 2 pés nos dedos dos pés dela, o senhor Achyuta colocou sob o queixo dela um dedo de cada mão apontado para cima e ergueu-a, endireitando-lhe o corpo. Pelo mero toque do senhor Mukunda, Trivakra de repente se transformou numa mulher de primorosa beleza, com membros perfeitos e bem proporcionados e grandes quadris e seios. Dotada agora de beleza, bom caráter e generosidade, Trivakra começou a sentir desejos luxuriosos pelo senhor Keshava. Segurando a ponta de sua roupa superior, ela sorriu e disse-lhe o seguinte: ó herói, vamos para minha casa. Não posso suportar deixar-te aqui, ó melhor dos homens. Por favor, tem piedade de mim, pois agitastes a minha mente. Solicitado assim pela mulher, o Senhor Krishna primeiro olhou para o rosto de Balarama, que assistia ao incidente, e depois para o rosto dos vaqueirinhos. Então, com um riso, Krishna respondeu-lhe as seguintes palavras. O Senhor Krishna disse: ó dama de belas sobrancelhas, logo que cumprir meu propósito, irei com certeza visitar tua casa, onde os homens podem aliviar sua ansiedade. De fato, és o melhor refúgio para nós, viajantes sem lar. Deixando-a com estas doces palavras, o Senhor Krishna prosseguiu estrada abaixo. Ao longo do caminho, os mercadores adoravam-no e a seu irmão mais velho
presenteando-os com várias oferendas respeitosas, incluindo pão, guirlandas e substâncias perfumadas. A visão de Krishna despertou o Cupido nos corações das mulheres da cidade. Assim, agitadas, elas esqueceram-se de si. Suas roupas, tranças e braceletes ficaram em desalinho, e elas quedaram-se tão imobilizadas como figuras num quadro. O Senhor Krishna, então, perguntou às pessoas do local onde ficava a arena em que se oficiaria o sacrifício do arco. Quando chegou lá, ele viu o estupendo arco que se assemelhava ao do Senhor Indra. Aquele opulentíssimo arco era guardado por uma grande companhia de homens que o estavam adorando com muito respeito. Krishna abriu caminho aos empurrões e, apesar dos esforços dos guardas para impedi-lo, apanhou o arco. Erguendo facilmente o arco com a mão esquerda, o senhor Urukrama retesou-o numa fração de segundo, enquanto os guardas do rei olhavam. Ele, então, puxou a corda com força e partiu o arco ao meio, assim como um elefante excitado quebraria um caule de cana-de-açúcar. O som da quebra do arco encheu a terra e os céus em todas as direções. Ao ouvi-lo, Kamsa foi acometido pelo terror. Os enfurecidos guardas apanharam então suas armas e, querendo agarrar Krishna e seus companheiros, rodearam-nos e gritaram: "Capturai-o! Matai-o!" Vendo que os guardas se aproximavam deles com intenções malévolas, Balarama e Keshava pegaram as duas metades do arco e começaram a derrubá-los. Depois de matarem também um contingente de soldados enviados por Kamsa, Krishna e Balarama deixaram a arena de sacrifício pelo portão principal e continuaram seu passeio pela cidade, olhando alegremente as opulentas atrações turísticas. Tendo testemunhado a surpreendente façanha de Krishna e Balarama, e vendo sua força, ousadia e beleza, o povo da cidade pensou que eles deviam ser dois preeminentes semideuses. Enquanto passeavam à vontade, o sol começou a se pôr. Então eles saíram da cidade com os vaqueirinhos e retornaram ao acampamento onde se encontravam as carroças dos vaqueiros. Na ocasião em que Mukunda, Krishna, partiu de Vrindavana, as gopis predisseram que os residentes de Mathura desfrutariam muitas bênçãos. E agora as predições das gopis se realizavam, pois aqueles residentes estavam contemplando a beleza de Krishna, a joia dentre os homens. De fato, a deusa da fortuna desejou tanto o abrigo daquela beleza que abandonou muitos outros homens, embora eles a adorassem. Depois que os pés de Krishna e Balarama foram banhados, os dois senhores comeram arroz com leite. Então, ainda que soubessem o que Kamsa pretendia fazer, eles passaram confortavelmente a noite ali. O perverso rei Kamsa, por outro lado, estava aterrorizado após ter ouvido como Krishna e Balarama tinham quebrado o arco e matado seus guardas e soldados, tudo de forma tão simples como um jogo. Ele ficou acordado por muito tempo e, tanto desperto quanto sonhando, viu muito maus agouros
mensageiros da morte. Quando olhava para seu reflexo, não podia ver a cabeça. Sem razão alguma, a lua e as estrelas pareciam ter imagem dupla. Via um buraco em sua sombra. Não podia ouvir o som de sua respiração. As árvores pareciam cobertas de um matiz dourado, e não podia ver suas pegadas. Sonhava que estava sendo abraçado por fantasmas, cavalgando um asno e bebendo veneno, e também que um homem nu, untado de óleo, passava com uma guirlanda de flores na lada. Vendo estes e outros maus presságios semelhantes, tanto sonhando quanto acordado, Kamsa ficou aterrorizado com a perspectiva da morte e não conseguia dormir por causa da ansiedade. Quando, afinal, acabou a noite e o sol surgiu da água, Kamsa pôs-se a organizar o grandioso festival de luta. Os homens do rei executaram a adoração ritualística da arena de luta, soaram tambores e outros instrumentos e decoraram as galerias do público com guirlandas, bandeiras, faixas e arcos. Os moradores da cidade e dos distritos vizinhos, liderados pelos brahmanas e kshatriyas, vieram e sentaram-se confortavelmente nas galerias. Os convidados nobres receberam assentos especiais. Rodeado por seus ministros, Kamsa tomou seu lugar no camarote imperial. Mas, mesmo sentado entre seus vários governantes provinciais, seu coração tremia. Enquanto os instrumentos musicais eram tocados bem forte em ritmos próprios para eventos de luta, os lutadores, com magníficos ornamentos, entraram orgulhosamente na arena acompanhados de seus treinadores e sentaram-se. Entusiasmados pela música agradável, Chanura, Mustika, Kuta, Sala e Toshala sentaram-se na esteira da luta. Nanda Maharaja e outros vaqueiros, convidados pelo rei dos bojos, ofereceram-lhe seus presentes e então tomaram seus assentos numa das galerias. E assim terminamos então esse capítulo 42. Então aqui nesse capítulo, se discorre alguns passatempos de Krishna, onde o primeiro é dessa mulher que estava corcunda e Krishna, após ela oferecer os bálsamos maravilhosos que ela produzia, Krishna recompensou-a, consertando o seu corpo, assim, tornando-a uma jovem assim, super bela, encantadora, que antes ela era simplesmente uma mulher corcunda que ninguém dava muita bola, porém ela se tornou muito bela, esbelta, e de certa forma esse passatempo mostra que ela sentiu assim luxúria por Krishna, queria desfrutar de sexo com ele. Então imagina, assim, diante de Deus você é um sentimento, que nasceu, então tem esse sentimento também. Então Krishna, ele olhou para Balarama assim, e começou a rir, e falou assim, não. Então ele gerenciou, esse momento assim de uma forma astuta e falou assim, não, vai para casa que depois eu vou lá vê-la, você que é uma fonte de alívio para as pessoas, que viajam, falando sobre a natureza de uma prostituta, mas mostrando assim, Deus tão belo que não há como, pensando nele assim, em termos físicos mesmo, e estava diante de Deus, então isso é muito incrível,
Nesse passatempo ele vai relatando isso. E aí ele saiu com o Balarama morrendo de rir, né? De como uma pessoa que está com a mentalidade material às vezes pode tratá-lo assim. E depois, né, Krishna foi ali, né, na arena onde estava um arco que era para ser quebrado, e ele entrou e nem quis saber dos guardas que estavam protegendo o arco. Foi ali simplesmente como um brinquedo, pôs sua mão esquerda, abaixou o arco, esticou o local onde põe a corda, né, do arco, e arrebentou, criando um som estrondoso. E esse som deixou o rei Kamsa assim com muito medo, porque ele fez isso como um inseto, né? Esmagando o inseto, ele quebrou o arco. E aí depois os guardas vieram para matá-los, né? Porque ficaram com raiva, porque ele quebrou as regras, entrou nessa arena. E Krishna simplesmente matou todos esses guardas, e também alguns soldados, né, do exército de Kamsa vieram matá-lo, e Krishna matou todo mundo. Imagina, tentar desafiar Deus, né? Então Krishna realmente ele nem conversa com seus oponentes, com pessoas com mentalidade demoníaca que querem matá-lo. Simplesmente o resultado é que eles são mortos, né? Se com um devoto puro, né, acontece isso, da pessoa receber uma reação aflitiva, né? Se ofender um devoto, imagina com Deus assim diretamente. E é legal que ele matou todo mundo e depois ele saiu assim normal, como se estivesse passeando, vendo as belezas de Mathura, como se nada tivesse acontecido. Porém, para o rei Kamsa, né, quando chegou a notícia de que Krishna tinha matado, né, junto com Balarama, todos os soldados assim, ele ficou aterrorizado, né, com muito medo. E aí não conseguia relaxar, nem dormindo, nem quando estava acordado, né? Ficou completamente estressado, porque começou a ver muitos presságios da morte, né? Há certas manifestações do lado externo da nossa vida quando estamos prestes a perder a vida, né? Então, quem sabe disso fica ligado, né? E ele começou a ver tudo aquilo e sabia que sua morte era iminente. Imagina, se você sabe, né, que o seu oponente está no lugar onde você está e que você não tem nenhuma chance. Então, de certa forma, ele estava vendo que o poder de Deus era imensurável, né? Não tinha chance. Então, né, e ele era o maior de todos os demônios, né? Dominava tudo e sabia que daqui a pouco ele ia morrer de alguma forma. Por isso ele estava... E assim são as pessoas, né, que na verdade vivem nesse mundo desafiando a Deus, ou que querem matar Deus dentro de seus corações. Todas as pessoas que vivem assim nesse mundo material estão sempre muito ansiosas, em expectativa pela hora da morte, e a maioria das pessoas, para não pensar nisso, né, na morte, vivem uma vida assim completa de ilusão, fazendo milhões de coisas para não pensar nesse momento, né? Se as pessoas parassem um pouco para meditar nisso, e deveria ser ao contrário. Se você sabe que a morte pode chegar a qualquer momento, você tem que se aprofundar na vida espiritual, entender, né, o seu aspecto eterno, e purificar a sua mente e se conectar com Krishna, né, no seu coração o mais rápido possível. Porque a ideia que Krishna vem nos dizer no Bhagavad Gita é que após abandonarmos esse corpo material, devemos estar no estado de consciência para que voltemos para o mundo espiritual, para junto de Krishna. Então a morte é uma bênção quando abandonamos o nosso veículo material nesse estado de consciência. Porém a morte é uma fonte de ansiedade, de medo e de tudo mais se vivemos a nossa vida só no falso ego, esquecidos, né, de que somos o espírito
rejeitando assim o nosso tempo para nos dedicarmos a essa compreensão espiritual, ao cantar do Mahamantra, ao estudo, assim, como estamos fazendo agora, do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita, de modo que temos que vencer a morte, né? Através da sabedoria e do amor em relação a Deus. Através do conhecimento transcendental, vencemos a ignorância. E aí, através de estar presente na vida do espírito que somos, não existe morte, porque a morte é relativa ao corpo físico. E aí você transcende toda a ansiedade, todo o medo e vive em paz. Vive em Deus, já vive na sua eternidade. Essa é a colocação aqui, né, do rei Kamsa, né? Porque, na verdade, o rei Kamsa, se formos fazer uma analogia interna, ele nada mais é do que o nosso falso ego. Nosso falso ego é que tem uma porção de amigos, né, demoníacos que querem manter a vida material e desprezar a vida espiritual. Nosso falso ego quer matar Deus dentro de nós. Então, Kamsa, ele quer matar Krishna. E o nosso falso ego quer negligenciar completamente Deus e, se possível, matá-lo. E por isso há tantos ateístas, né? Pessoas que ficam assim, né, com cara feia só de falar de religião, de Deus, de espiritualidade. Essas pessoas, né, tudo que resta a elas é morrer, né? É ficar esperando com medo a morte. Então, nesse passatempo, Krishna está chegando na arena onde Kamsa vai perder a sua vida. Vai perder todo o seu poder, toda a sua riqueza, o seu reino, os seus súditos, né? É isso que vai acontecer. Então, o Bhagavatam está mostrando e nós podemos fazer essa analogia interna. Seu falso ego vai perder tudo aquilo que ele julga como importante para ele, né? O falso ego quer ser Deus, quer ser o centro da existência. E aí a mente se identifica com esse corpo e, através do orgulho, quer conquistar o mundo. E não oferece nada para Krishna, porque, rejeitando que tudo é propriedade de Krishna, a pessoa quer se apossar de tudo. E nesses passatempos aqui do Bhagavatam vai mostrando que Krishna, ele vai vir e vai tirar tudo. Para os demônios, ele tira tudo de forma impiedosa, né? Sem nenhuma pena, Krishna retira tudo. Mas para seus devotos, ele dá bênçãos, dá o serviço devocional, dá devoção, dá formas espirituais, e aí vai. Temos visto aqui várias pessoas que se aproximaram de Krishna, né? E até mesmo esse exemplo interessante da mulher que ficou com luxúria por Deus, né? Essa luxúria física mesmo, até convidando para ele ir, né, na casa dela para desfrutar de relações com ela. Então, Krishna ri, né, quando as pessoas consideram assim de forma material, né? Não pode nem entender. Mas é assim, né? Algumas pessoas, cada um tem uma mentalidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol.